Olá a todos, sejam bem-vindos então à nossa quarta aula de língua portuguesa e literatura. Eu estou gravando a aula antes porque temos reunião hoje, né, na faculdade, então eu vou deixar a aula gravada para vocês, tá? Vamos retomar as questões pontuadas, a atividade que eu deixei para vocês na última aula. Então, lá na última aula, ela pedia, né, a atividade pedia, solicitava, então, dentro daquela apostila que vocês receberam. Então, dentro daquela apostila que vocês receberam, a atividade, então, propunha que vocês analisassem para vocês entenderem bem os conceitos de alfabetização e letramento. Era uma atividade simples, porém só faltou a questão da gente organizar o nome das crianças. Então, ele dizia para a gente reler as informações sobre o Pedro, a Daiane, a Júlia, o Marcos, o Felipe e a Luana, imaginando que são crianças que a gente tem em sala, quando a gente inicia lá no primeiro ano. Então, eu organizei junto com vocês e mandei para vocês semana passada o nome das crianças e em que grupo elas estariam, tá? Então, lá no grupo 1, a gente colocou o Pedro e a Daiane, tá? Então, lá no grupo 1, o que ele diz sobre o grupo 1? Que são as crianças que já se apropriaram do sistema de escrita, então elas são alfabetizadas, tá? E se envolvem em práticas de leitura e de escrita. Então, essas crianças estão alfabetizadas e letradas, tá? Então, bem simples. No grupo 2, a gente colocou a Júlia. A Júlia é uma criança que já se apropriou do sistema de escrita, então está alfabetizada, porém ela não se envolve em práticas de leitura e de escrita, então ela ainda não está letrada. Certo? Então, a Júlia é uma criança que está alfabetizada, mas não está letrada. No grupo 3, nós colocamos o Marcos. O Marcos é uma criança que ainda não se apropriou do sistema de escrita, mas se envolve em práticas de leitura e de escrita. Então, ele é uma criança letrada parcialmente, porque ela precisa estar alfabetizada. Então, é uma criança que provavelmente, né, em breve, ela estará alfabetizada, porque ela já tem um gosto, né, um desejo e já se envolve, né, em atividades de leitura e de escrita. E no grupo 4, a gente colocou o Felipe e a Luana. Tá? Então, o Felipe e a Luana são crianças que ainda não se apropriaram do sistema de escrita, então elas não estão alfabetizadas e nem se envolvem em práticas de leitura e de escrita. Então, elas não estão nem alfabetizadas e nem letradas, tá? Então, a atividade pedia ali para vocês caracterizarem, né? E quais dos 5 alunos são alfabetizados, mas pouco letrados, então a gente já viu ali. Qual ou quais ainda não estão alfabetizados, mas se revelam ser letrados em certo nível, né? Que a gente viu ali, que é o caso do Marcos. Tá? Então, retomando a resposta que você deu, qual a diferença entre alfabetização e letramento? A alfabetização é se apropriar do sistema de escrita. Letramento é se envolver em práticas de leitura e de escrita, práticas sociais de leitura e de escrita. Então, era para vocês dominarem bem esses dois conceitos, certo? Então, não era uma atividade difícil, mas, né, como vocês solicitaram que eu retomasse, a gente, né, retoma ali com vocês, só para a gente definir bem essa questão mesmo do que é alfabetização e do que é letramento, ok? Muito bem. A gente vai fazer uma análise agora, antes da gente entrar na questão mesmo dos materiais. Eu enviei hoje para vocês os materiais, um texto do Penaic, que é um livro, né, bem bacana mesmo, que traz ali algumas ideias muito boas sobre alfabetização e letramento, que vai ajudá-los bastante. Então, usem esse material, é um material de fácil leitura, de fácil acesso, vocês vão sentir na leitura que ele é bem tranquilo, não tem nada difícil assim para compreender, mas ele tem conceitos bem importantes, tá? Então, a gente vai retomar a ideia das fases da escrita. Na aula passada, eu encaminhei para vocês um vídeo da Thelma Vez, né, que é uma discípula da Emília Ferreiro, em que ela faz um trabalho de acompanhamento de crianças na fase da alfabetização. Então, eu só vou retomar bem breve, não vou passar toda a situação para vocês ali, mas só para vocês relembrarem ali a questão de como que ela pontua, né, essas questões ali. Então, só vou mostrar rapidinho para vocês, vocês já receberam.
professora doutora Thelma Paz, especialista em organização. Ela apresentou e comentou dois vídeos para redação de primeiro, sobre a construção da escrita, foi realizado há 20 anos para a Fundação do Sistema de Educação. O segundo traz questão de prova, programa de formação de professores alfabetizadores, elaborado pelo Ministério da Educação em 2001, no qual Thelma colaborou. Quero que vocês prestem bastante atenção, né, nesse vídeo. Ele mostra ali crianças que são colocadas em algumas situações de escrita. E galinha, você sabe escrever? Mas você pode pensar um jeito de escrever, não vai? Pensa aí, do seu jeito. Escreve embaixo. Quantas vezes você vai precisar para escrever galinha? 3, 4. Então põe o gato. O gato não tá? Você escreveu o gato? O que você acha? Responde, responde. O que você acha que pode servir para a gente escrever isso? O que deve ser em cima? Gato, babá, cavalo, dado, Escreve cavalo. Agora eu quero que você escreva vaca. Repara que cavalo não pode ser jogado. O que está acontecendo sobre ele? Porque às vezes ela escreve convencionalmente e às vezes produz essas cifras estranhas.
Então, pessoal, vocês viram ali, se vocês não tiveram oportunidade de ver ainda o vídeo, por favor, retomem, revejam, né? Ele traz ali algumas questões bem interessantes, assim, em relação a esse processo de alfabetização. Ele traz crianças mesmo dentro desse processo. E ali, a primeira criança, a gente já observa, né, que ela já lê, já escreve na cursiva, porém, ela não domina o sistema. Por quê? Porque ela foi alfabetizada no método tradicional. Ela dominava a escrita, porém ela não estava dominando o sistema, ela não compreendeu como é que ele funcionava, tanto que ela não conseguiu ver relação entre a palavra que ela escreveu, que era gato, com a palavra galinha, que a professora Thelma ali havia solicitado para ela escrever. E ali tem outros exemplos de outras crianças no vídeo também, dentro desse processo, cada uma numa etapa da sua escrita, numa hipótese de escrita. Então, é um vídeo muito interessante para nós, né, e para vocês que estão começando, né, a estudar, entender a questão da alfabetização. Então, é importante para vocês, né, assistirem e compreenderem um pouco essa questão, tá? Eu vou só mostrar para vocês, vou localizar um documento, só para a gente ver a questão das fases da escrita. Vou mostrar para vocês ali no vídeo como que ela se organiza, tá? Como que é a questão um exemplo, né, das fases da escrita. Deixa eu só localizar aqui o arquivo. Então, nós vimos lá, né, com o avanço dos estudos sobre a alfabetização, nós vimos ali coisas bem bacanas ali em relação a esse avanço que nós tivemos, não é? Na compreensão de como que funciona, né, a apropriação da criança. Então, hoje a gente entende que as crianças não vêm sem nenhum conhecimento, elas trazem conhecimentos em relação à escrita e que cabe a nós, professores, identificarmos em que fase essa criança está, que hipótese de escrita essa criança está, para que a gente possa auxiliá-la a avançar dentro das suas hipóteses, tá? Então, vou mostrar ali para vocês, só um minutinho, pessoal, desculpe essas questões com a câmera aqui, mas eu acho importante que vocês vejam, então, a questão das fases. Então, o ano passado, no curso de alfabetização e letramento, nós vimos, deixa eu só ver se eu consigo, se eu estou filmando certinho. Nós vimos a questão das fases da escrita, né, das hipóteses da escrita que a criança está. Então, eu tenho um exemplo aqui da criança pré-silábica, tá? Então, são 4 níveis de escrita. A criança pré-silábica é aquela criança que não compreende que a escrita representa os sons da fala. E o que ela costuma fazer nessa fase? Ela usa desenhos e outros símbolos, tá? Então, aqui ele mostra crianças na fase pré-silábica, em que ela usa desenhos, bolinhas, risquinhos, ou ela utiliza letras, porém letras aleatórias, ou as letras do próprio nome para escrever tudo, tá? Então, quando a criança está apresentando isso, a gente diz que ela está pré-silábica. Quando a criança está silábica, quer dizer que a criança já percebeu que os sons das sílabas, né, têm segmentos de palavra a ser escrita, mas supõe que apenas uma letra pode representá-las graficamente, podendo ou não ter valor sonoro convencional. Então, ela escreve lá, né, cavalo. Então, ela usa uma letra ou 2 no máximo ali para representar a palavra. Então, ela já percebeu alguns sons de sílaba, mas ela ainda não entendeu como é que isso funciona. Então, a gente diz que ela saiu do nível pré-silábico e avançou para o silábico. No silábico alfabético, a criança ela encontra-se numa transição entre os níveis psicogenéticos e tanto pode representar sílabas completas como representar parcialmente a sílaba por uma só letra. Então, vejam aqui, cavalo, ela já conseguiu representar o valo, mas o K, ela ainda utiliza o K, a letra K, para representar, tá? Também pode representar o K com CA, vá, faltando o A e o LO. Então, aqui nesse caso, a gente diz que a criança está silábica ou alfabética. Ela já avançou nas suas hipóteses de escrita,
mas ainda não é considerada alfabética, ela ainda não entendeu como é que o sistema funciona. No sistema alfabético, né, na fase alfabética, a criança já compreende o princípio alfabético, percebendo unidades menores do que as sílabas, os fonemas e gradualmente domina suas correspondências com os grafemas. Então a criança escreve lá, ó, vovô, caminhão. Então ela já entendeu como é que escreve, mas ela ainda não entendeu a questão do NH, do A o tio, né? Olha o jacaré, né? Já, né, falta o acento, mas ela já entendeu como é que escreve. Né, televisão, então veja como já está bem próximo da escrita correta. Então a criança alfabética ela já entendeu como é que funciona o princípio alfabético, tá? Então, pessoal, é importante para nós professores dominarmos bastante, né, e bem a questão das fases da escrita para que eu possa avaliar os meus alunos, para que eu possa compreender que fase que a minha criança está. Como é que eu faço para essa criança avançar? Né? É necessário, então, que a gente, enquanto professor, proponha atividades para as crianças que desenvolvam, então, a criança, né, e que criem situações de desafio para essa criança, para que ela saia de uma hipótese, né, e vá para outra. Tá? Então, dentro da teoria da Emília Ferreiro, ela deixa muito claro essa questão, que com pouca intervenção, a criança já consegue melhorar, ela já consegue aprimorar a fase de escrita que ela está. Então, com o professor fazendo alguns questionamentos, usando jogos, usando o alfabeto móvel, o professor consegue fazer com que essa criança avance dentro da sua fase de escrita, ok? Dentro do material do proletramento, que eu trouxe, do PENAIC, que eu trouxe para vocês, tem um material muito bom, muito interessante, que vocês vão gostar bastante. Eu trouxe algumas ideias ali do primeiro texto, que é a escrita alfabética, porque ela é um sistema notacional e não um código, tá? Durante muito tempo nós convencionamos chamar a escrita de código, tá? Então muitos professores se referiam ao aprendizado, então a criança codifica e a criança decodifica. Então esse termo ele ficou muito comum durante bastante tempo. Com os estudos, né, com o avanço dos estudos sobre a psicogênese, né, a psicolinguística ajudando bastante também, nós começamos a observar, então, nós professores, de que não era correta a forma de utilizar. Então, nosso sistema de escrita ele é um sistema notacional. Então, anotem isso, por favor. Ele é um sistema notacional e ele não é considerado um código. Por que que a gente mudou o termo? Por que que a gente deixou de falar em código e começamos a falar de sistema, né? Por quê? Porque a questão de compreensão. Vamos entender, então, primeiro o que é um código. Código, gente, é um sistema que não possibilita, que ele é estável, tá? Ele é estável, ele não tem alterações. Então, por exemplo, o código Morse, né? O código Morse, ele tem determinados símbolos que representam ideias, tá? Isso não é mutável, isso não muda, tá? Então, o código é aquele sistema em que não há uma mudança, ele é estável, não há mudança. Então, independente do lugar em que aquele código for aparecer, né, em qualquer situação, ele vai sempre representar a mesma ideia, tá? O que não acontece com o nosso sistema de escrita. Então, as letras, dependendo do lugar onde elas estão, elas nem sempre vão funcionar da mesma forma. Elas nem sempre vão ter o mesmo som, tá? Então, por isso que a gente deixou de usar a ideia de código e a gente passou a falar, então, de um sistema notacional. Então, o nosso sistema de escrita alfabético, ele é um sistema notacional. O que é um sistema notacional? Primeiro que o nosso sistema de escrita não é estável, como eu disse para vocês. Ele, né, dependendo do lugar onde a letra vai ficar, ela vai ter um som diferente, ela vai representar algo diferente. Então, essa instabilidade tira o sistema de escrita alfabético da ideia de código, tá? O que é um sistema notacional? É um sistema que tem regras, tá? Ou propriedades que precisam ser compreendidas. Aí entra a ideia, gente, que é bem bacana que tem na sequência desse texto,
que é das propriedades da escrita, tá? Então, mais para frente ali a gente vai ver. Então, para a criança ser considerada alfabetizada, ela precisa dominar 10 propriedades do sistema de escrita, tá? Então, se a criança não dominar as 10 propriedades, ela não vai ser considerada alfabetizada. Então, vamos ver lá que propriedades são essas. Eu vou falar, então, um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Lá no material de vocês, lá no livro do Penai, que eu passei para vocês, ele está lá na página 10, tá? Então, lá na página 10, ele tem lá no comecinho já, ele fala, então, da questão das propriedades do sistema de escrita, do SEA, tá? Então, quando vocês ouvirem falar em SEA, é o Sistema de Escrita Alfabética, tá? Então, o que a criança precisa dominar? Então, são 10 propriedades que a criança precisa dominar, e quando ela terminar de dominar essas 10 propriedades, aí sim ela é considerada alfabetizada. Que propriedades são essas? Então, vamos lá. A primeira propriedade do SEA, né, do Sistema de Escrita Alfabético, se refere ao quê? Ele diz assim: escreve-se com letras que não podem ser inventadas, que têm um repertório finito e que são diferentes de números e de outros símbolos. Então, a primeira propriedade, a primeira coisa que o professor precisa ensinar para a criança em relação ao sistema de escrita é que eu escrevo usando letras. Não posso usar números, não posso usar outros símbolos, eu só posso usar letras para escrever. Eu não posso inventar essas letras, tá? Então, não são letras inventadas. E eu tenho um repertório finito. Quer dizer que eu tenho 26 letras e eu tenho que escrever utilizando essas 26 letras. Então, o que o professor tem que trabalhar com a criança na primeira propriedade? Que ela escreve com letras, tá? Que a gente usa letras para escrever. Que eu tenho 26 letras que eu posso utilizar para escrever e que eu não posso usar outras coisas, não posso inventar letras e nem usar símbolos ou desenhos para representar uma ideia, tá? Então, essa é a primeira propriedade, a que a gente escreve utilizando as letras do alfabeto, que é um número finito, são 26 letras, então eu tenho que ensinar isso para a criança. Professora Suzy, vocês podem estar se perguntando e me perguntando. Isso tem que ser ensinado, essas 10 propriedades? Desculpa, pessoal. Sim, tá? Então, essas 10 propriedades precisam sim ser ensinadas, tá? A gente já vai conversar um pouco, depois que eu falar das 10 propriedades, eu já vou conversar com vocês de como ensinar, como trabalhar isso com as crianças, tá? O professor tem que entender. Para as crianças não interessa. Tá? Não adianta você apresentar essas 10 propriedades para a criança. Não, ela serve para o professor. O professor é que tem que dominar, tem que saber as 10 propriedades, para ele saber como ele vai ensinar e que atividades ele pode desenvolver para que a criança possa estar alfabetizada no final do processo. Então, lembrando que para a criança ser alfabetizada, ela precisa dominar as 10 propriedades do sistema de escrita. Tá? Então, a primeira propriedade, que a gente usa letras para escrever, e as letras têm um número finito, né? Eu não tenho uma infinidade de letras, eu tenho 26 letras, e eu posso escrever usando apenas essas 26 letras, ok? A segunda propriedade se refere às letras, que as letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudança na identidade dessas letras. Um exemplo é da letra P, Q, B e D. Então, uma pequena mudança de posição nessas letras muda a letra. Então, o P, né, com a barriguinha dele lá, e depois se eu virar a perninha do P, eu tenho outra letra, tá? Então, eu tenho um B. Então, dependendo de onde, né, do formato que ele tiver, né, da forma como ele está virado, né, a posição que está essa letra, ela muda a letra, tá? Então, essas variações eu tenho que ensinar para as nossas crianças. Embora uma letra assuma formatos variados, então a letra pode aparecer tanto letra cursiva, letra caixa alta, letra script, pode ser maiúscula, pode ser minúscula. Tá? Então, o formato das letras, como é que as letras são escritas e as suas diferentes possibilidades precisam ser ensinadas para as crianças.
A terceira propriedade, gente, se refere então à ordem das letras no interior da palavra, não pode ser mudada. Então, se eu mudar a ordem, tirar a vogal A da palavra pato e colocar ela na frente do P, em vez de colocar depois, eu mudei o que está escrito. Tá? Então, a ordem que as letras aparecem dentro das palavras não pode ser mudada. Se eu mudar a letra, né, a letra dentro da palavra, eu mudo a palavra. Tá? Por isso que nós fazemos bastante, quem já fez estágio ou já acompanhou turmas de alfabetização, os professores fazem bastante aquelas atividades de mudar o interior da palavra, trocar uma letra por outra. Por quê? Para a criança poder entender como é que esse sistema funciona, porque essa é uma das propriedades da escrita, tá? Que a ordem das letras dentro da palavra não pode ser mudada, porque se eu mudar, eu mudo a palavra. A quarta propriedade é que uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em diferentes palavras ao mesmo tempo em que distintas palavras compartilham as mesmas letras, tá? Então, uma letra ela pode se repetir dentro de uma palavra em diferentes palavras, ao mesmo tempo que distintas palavras compartilham as mesmas letras. Então, as letras, dependendo do lugar onde elas estão posicionadas dentro de uma palavra, ela tem um som diferente, representa uma ideia diferente. Então, isso eu preciso ensinar para as crianças. Por isso que é bacana trabalhar com o alfabeto móvel e fazer a criança brincar com as palavras o tempo todo, para ela perceber essa quarta propriedade. A quinta propriedade se refere, então, de que nem todas as letras podem ocupar certas posições no interior das palavras, e nem todas as letras podem vir juntas de quaisquer outras, tá? Então, tem algumas letras que eu não posso colocar dentro das palavras. Ou, por exemplo, colocar nenhuma palavra começa com cedilha, nenhuma palavra termina com cedilha. Então, essa é uma propriedade que tem que ser ensinada para a criança, que tem letras que não podem ficar dentro de uma palavra, ou no final, ou no começo. Tá? Então, eu tenho que ensinar, mostrar que isso acontece, para que ela realmente perceba essa propriedade. Na sexta propriedade, ele diz o quê? Que as letras notam ou substituem a pauta sonora das palavras que pronunciamos e nunca levam em conta as características físicas ou funcionais dos referentes que substituem. Olha que interessante, gente. Quem já acompanhou o processo já percebeu isso. As crianças fazem realismo nominal quando elas estão começando a aprender a ler e escrever. O que é realismo nominal? Eu quero que vocês anotem aí. Realismo nominal é quando a criança imagina e ela faz relação da palavra com o objeto. Por exemplo, ela imagina que trem é muito grande. Então, para escrever trem, a palavra tem que ser muito grande. Então, o que essa criança está fazendo? Realismo nominal. Ela está relacionando o objeto à palavra. A mesma coisa formiga. Então, formiga é bem pequenininha. Então, o que acontece quando a criança está no início do processo? Ela escreve usando poucas letras, ou até pequenininho mesmo ela escreve. Por quê? Porque ela ainda está fazendo realismo nominal. Ela está relacionando o objeto à palavra que identifica, que nomeia ele. Ok? Então, anotem essa ideia de realismo nominal, tá? Então, as crianças no início do processo de alfabetização costumam fazer isso. Eu preciso ensinar para ela de que não é assim que funciona, que nem sempre o objeto tem relação com a palavra que o nomeia, tá? Então, essa é a sexta propriedade. Na sétima propriedade, ele diz assim, que as letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos. Quando a criança está sendo alfabetizada, gente, a primeira coisa que a criança percebe sempre vai ser a sílaba. Por isso que a gente tem, o nosso sistema é muito silábico, tá? Porque a criança tem a percepção da sílaba. Ela, muito tempo depois do processo de alfabetização, é que ela vai entender, que ela vai perceber o som. Nós também, quando nós falamos, tanto que quando a gente vai conversar, quando a gente conversa, a gente sempre às vezes vai falar, já falei pra você, a gente brinca com as sílabas, né? Porque para nós é perceptível a sílaba, tá? Dificilmente as pessoas vão falar assim,
A, B, E. A gente não fala assim, né, marcando o som das letras. A gente fala marcando as sílabas, tá? Então, dentro dessa propriedade, as letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que nós pronunciamos. Então, eu tenho, como a criança, a primeira percepção que ela vai ter vai ser da sílaba, casa. O que ela está percebendo? Casa. Ela está percebendo a sílaba, tá? Então, ela consegue perceber a sílaba. Por isso que alguns professores usam aquela estratégia de bater palma. Ou quantas vezes você abriu a boquinha para falar, né, a palavra tal. Cachorro. Quantas vezes a gente abriu a boquinha? 3 vezes. Então, quantas sílabas tem? 3 sílabas, tá? Então, as metodologias de alfabetização têm essa relação por causa disso, porque a criança percebe a questão da sílaba. Então, a partir disso, eu tenho que trabalhar com ela, na 7ª propriedade, a letra, porque ela não percebe de imediato o som da letra, ela percebe a sílaba. Então, quando eu falo casa, então o que tem dentro da K? Do K da casa, o que tem no K? A. Então, eu tenho que fazê-la perceber esse som dessa letra, tá? E aí, para que ela possa perceber, então, possa perceber o som das letras, ok? Na 8ª propriedade, gente, ele diz assim, lembrando, pessoal, está lá no livro do PENAIC, no material do PENAIC que eu encaminhei para vocês, dentro da página 9, se não me engano, deixa eu só confirmar aqui, na página 10, perdão. Então, lá na página 10, eu tenho as 10 propriedades do sistema de escrita, tá? Então, a professora já está na 8ª propriedade. A 8ª propriedade, ela diz o quê? Que as letras têm valores sonoros fixos. Então, aqui, ó, a partir da 7ª propriedade, da 6ª, né, propriedade, eu já começo a trabalhar com letras com os meus alunos, tá? Então, eu já vou trabalhando mais firme, mais sistematizado com as letras. Na 8ª propriedade, as letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor sonoro e certos sons poderem ser notados com mais de uma letra. Tá? Então, é importante a criança entender que as letras têm valores sonoros fixos, apesar de que algumas têm mais de um som, que é o caso do S, por exemplo, do X. Tá? Então, eu tenho que ensinar isso para a criança, que dependendo do lugar em que essa letra vai se posicionar na palavra, ela vai ter um som diferente. Então, eu preciso trabalhar. Vocês precisam trabalhar letras, o alfabeto, precisa trabalhar as palavras, precisa trabalhar as sílabas, precisa trabalhar a letra. Então, eu preciso fazer todo esse trabalho para que a criança, ao final desse processo, esteja alfabetizada. Na 9ª propriedade, ele diz que, além das letras, na escrita de palavras, usam-se também algumas marcas, que são os acentos, que podem modificar a tonicidade ou o som das letras ou sílabas onde aparecem. Então, eu preciso ensinar acentuação para minha criança? Sim. Eu preciso ensinar sinal gráfico, que é o caso do tio? Sim. Tá? Então, eu vou ensinar isso para minha criança. Eu tenho que mostrar para ela que, além do som, as letras podem ser modificadas, algumas podem ser abertas, ficar com som aberto, porque ela tem um som agudo. Do acento agudo. E algumas vezes ela pode ter um som fechado, porque ela tem um acento circunflexo, né, que marca ela. Então, eu tenho que trabalhar na 9ª propriedade a questão dos acentos e das marcas que existem ali na escrita das palavras. Isso serve para o tio, que é um sinal gráfico, e para os acentos, que são acentos, que é o agudo e o circunflexo. E na última propriedade, o que é que eu tenho que ensinar? As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e vogais. Então, a criança precisa trabalhar e precisa ver palavras que tenham diferentes combinações de vogal com consoante. Antigamente, lá no ensino tradicional, a gente trabalhava muito e começava a alfabetização com as crianças com as palavras que têm o padrão silábico lá de consoante vogal, que é o caso da casa. Eu tenho uma consoante K. C é uma consoante e o A é uma vogal. Então, esse padrão de consoante vogal, ele era muito usado no ensino tradicional. Tanto que as crianças só iriam ver as dificuldades, outros padrões,
né, de combinações entre consoantes e vogais lá no final do ano, tá? Hoje a gente entende que não preciso começar desse padrão consoante e vogal e depois apresentar as dificuldades para as crianças, tá? Eu devo apresentar as diferentes combinações que existem, consoante e vogal, consoante, consoante e vogal, que é o caso do chocolate, por exemplo. C, né, consoante, o H é consoante e o O é vogal. Então essa combinação precisa ser apresentada para as crianças. Consoante, vogal, vogal, que é o caso do pai, né? Eu tenho o P consoante, o A é vogal e o I é consoante. Então são diferentes padrões: consoante, vogal, consoante, só vogal, vogal, consoante, 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 vogal, consoante, consoante. Então são diferentes combinações entre consoantes e vogais que as palavras apresentam e que precisam ser apresentadas para as crianças. Então não existe hoje, dentro da forma de trabalho com a alfabetização, essa preocupação de começar pelo mais fácil e daí apresentar palavras difíceis para as crianças depois. Não, nós apresentamos para as crianças todos os tipos de palavras, para que elas vejam as diferentes combinações que existem entre consoantes e vogais. Muito bem. Trabalhei, então, né, apresentei as 10 propriedades do sistema de escrita para as crianças. A criança dominou as 10 propriedades, aí sim ela é considerada alfabetizada. Por que é importante para nós, professores, entendermos, gente, compreendermos as 10 propriedades do sistema de escrita? Por quê? Porque quando eu preparo a minha aula, quando eu planejo a minha aula, eu consigo organizar o meu planejamento para atender essas 10 propriedades. Então, quando eu trago um jogo para minha criança, quando eu trago uma atividade de alfabetização para minha criança, eu tenho que pensar nessas 10 propriedades. Então, eu tenho que levar atividades para os meus alunos que contemplem, não precisa ser todas as 10 propriedades ao mesmo tempo, mas que, de repente, uma atividade ela contemple a propriedade 1 e 2. Depois eu vou levar um jogo que vai contemplar a propriedade 5, 6 e 7. Tá? Então, nós, professores, precisamos ter bastante clareza e domínio dessas 10 propriedades para que a gente possa realmente ensinar o nosso aluno e no final desse processo, meu aluno domine as 10 propriedades e aí sim seja considerado alfabetizado. Então, todas as atividades que o professor alfabetizador vai fazer para as crianças precisam ser pensadas a partir dessas 10 propriedades. Não são atividades aleatórias. Por que o professor leva uma atividade em que é uma trinca de palavras? Por exemplo, tem um jogo que se chama trinca de palavras que os alfabetizadores gostam de usar bastante. Então, por que ele leva essa atividade? Porque ele quer que a criança realmente domine, porque essa atividade do jogo do trinca de palavras, ela desenvolve pelo menos umas 4 propriedades do processo de alfabetização, do sistema de alfabetização com a criança. E a gente já percebeu, dentro desse processo, que os jogos, gente, as atividades lúdicas, elas desenvolvem muito mais o processo de alfabetização, elas ensinam melhor as crianças do que aquela forma tradicional que nós aprendemos, que muitos de nós acabamos aprendendo, tá? Que era de copiar, de memorizar as letras, né? Então a gente não tinha muita reflexão sobre aquilo. Quando a gente propõe jogos e atividades e brincadeiras, né, com a criança a partir do sistema de escrita, eu consigo fazer com que a criança aprenda melhor e esses jogos sempre possibilitam que a criança pense sobre o sistema de escrita. Então, quando eu levo um jogo para a criança, um dominó, um jogo da memória, né, que tem relação com o alfabeto, eu sempre tenho a possibilidade que a criança pense sobre a questão do sistema de escrita, que a criança se desenvolva dentro do sistema de escrita. Ok? Então, é importante a gente entender bem essas questões, então, das propriedades de escrita, para que a gente possa desenvolver, então, as nossas crianças dentro desse processo. Na continuação ali do texto, né, do texto ali do Pennaik, ele diz ali, fala sobre o percurso que as crianças vivem para poder compreender o sistema de escrita. Então, vamos lembrar, gente, que não é pelo decorar e não é pela memorização. As crianças aprendem pela reflexão.
Anotem isso, por favor, tá? Então, a criança aprende o sistema de escrita não é pela memorização, não é pela repetição, é pela reflexão, é o pensar sobre aqueles, né, sobre o sistema de escrita, como é que funciona aquela letra, aquela sílaba, aquela palavra, é pensando sobre que a criança se apropria do sistema de escrita, tá? Então, o texto traz, assim, bastante ideias interessantes. Ele traz ali na sequência também, ali na página 11, bem explicado para vocês ali cada fase da escrita da criança. O que a criança pode fazer lá no período pré-silábico? Quando a criança é pré-silábica, o que ela ainda faz? O que ela ainda entende, né? Não entende da escrita? Então, ali diz assim, que no período pré-silábico, a criança ainda não entende o que a escrita registra, né? Que ela registra a sequência de pedaços sonoros das palavras. Então, no momento muito inicial, a criança, ao distinguir desenho de escrita, começa a produzir rabiscos, bolinhas, garatujas, que ainda não são letras, tá? À medida que ela vai observando as palavras ao seu redor e aprendendo a reproduzir seu próprio nome e outras palavras, ela passa a usar letras, mas sem estabelecer relações. Então, ele faz uma explicação bem interessante, inclusive com exemplos de escritas de crianças pré-silábicas, crianças silábicas alfabéticas e crianças alfabéticas, certo? Então, é importante para vocês entenderem como que se dá, né, todo esse processo de alfabetização. Na próxima aula, pessoal, então eu quero que vocês vejam, leiam lá o material é muito interessante, é bem, né, didático mesmo, então, né, pelo menos o capítulo que fala do sistema notacional e de código, que vai ajudá-los bastante ali também, tá? Na atividade que eu passei para vocês, a solicitação de atividade, é que vocês têm ali todo o material que foi disponibilizado, então tá como aula 4. O que eu estou pedindo para vocês ali fazerem? Vocês têm um vídeo que fala sobre a consciência fonológica, tá? É um vídeo bem bacana da Magda Soares, que traz ali uma explicação de como trabalhar a partir da educação infantil na preparação dessas crianças para a alfabetização, tá? Então, ele fala da consciência fonológica, o que os professores precisam desenvolver para que a criança esteja apta lá no ensino fundamental a aprender a ler e escrever. Então, o que eu solicito para que vocês façam lá? Que vocês vejam o vídeo, né, assistam o vídeo e elaborem, gente, um texto de instrução ensinando um jogo usado para alfabetizar crianças. Pode ser um jogo já existente, só que eu gostaria que ele tivesse, né, se vocês escolherem um texto que já existe, que ele tivesse alguma modificação de vocês, tá? Que tivesse alguma coisa que, né, eu faria assim, mas eu mudaria a atividade, eu proporia uma outra possibilidade de jogo ali, né, né, alguma marca de vocês dentro daquele jogo, alguma intervenção de vocês dentro daquele jogo, para não ficar a cópia do jogo que já existe, tá? Eu quero que vocês pensem e coloquem algo pessoal de vocês como professores, tá? O que é que eu colocaria como, né? Eu vou fazer o jogo, por exemplo, da memória. Eu vou fazer o jogo da memória, mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um jogo que tenha tal possibilidade, né? Tô recriando em cima do jogo que existe. Então, eu posso criar um jogo totalmente inédito, tá? Que seria bem bacana. Como eu posso pegar algo que já existe e fazer uma recriação, ok? Então, a proposta é que vocês façam, então, esse texto de instrução, ensinando o jogo, tá? E o que deve ter esse texto de vocês? Ele precisa ter o nome do jogo, tá? Precisa ter os materiais que são necessários e as instruções para jogar, tá? Se possível, incluam imagens, fotos, se vocês quiserem fazer com o filho de vocês, com alguém, né, com alguma criança que está próxima de vocês, quiserem fazer o jogo com ela, e, né, fotografar ou filmar o jogo em prática, a gente ficaria melhor ainda, tá bom? Mas só usando as imagens ali, se possível, seria interessante também, ok? Então, essa é a atividade, a solicitação de atividade, então, para a nossa próxima aula, ok? Na nossa próxima aula, gente, nós vamos começar a falar dos gêneros textuais, ok?
Então, nós iniciamos o nosso módulo falando da questão da alfabetização e do letramento. Por quê? Porque eu dividi a língua portuguesa em 3 etapas, 3 eixos que são muito importantes para vocês. Tá? Então, o que eu tenho que ensinar em língua portuguesa para as turmas de primeiro ao 5º ano? Eu vou trabalhar com a alfabetização, então nós tivemos aí 4 aulas para falar de alfabetização. Nós temos que trabalhar a partir de gêneros textuais, a partir do texto, e aí na próxima aula eu vou trabalhar com vocês como trabalhar esses gêneros textuais, o que é necessário fazer, né, para desenvolver, quais gêneros precisam estar presentes na escola. Vamos falar um pouco de tipologia, a diferença entre gênero textual e tipologia. Tá? Então vai ser uma aula bem bacana para a gente então entender como é que se dá o trabalho com os gêneros textuais do 1º ao 5º ano. E no 3º eixo a gente vai falar de produção escrita, produção de texto, que é o 3º eixo que é muito importante dentro do trabalho com língua portuguesa no ensino fundamental. Ok? Então hoje a gente finaliza as ideias da alfabetização. Quero que vocês leiam esse material do PENAIC, que é um material muito bom de apoio aos professores alfabetizadores, bem útil. Assistam o vídeo, então, de consciência fonológica, para auxiliá-los aí a pensar na questão dos jogos, né, para alfabetização. Então, sugiram, né, tragam um texto, então, de instrução que ensine um jogo usado para alfabetização, ou um jogo inédito, que vocês tenham inventado, ou um jogo que vocês tenham pelo menos feito alguma recriação, tá? Então recriem aqueles jogos que já existem, deem um pouquinho da cara de vocês para aquele jogo também, que é bem bacana. Eu sei que vocês são bem produtivos ali, né, bem criativos, que vocês, né, farão aí coisas bem bacanas, ok? Na próxima aula, então, gêneros textuais. Próximo vídeo, vou trabalhar com vocês a questão da literatura infantil. Vamos retomar a literatura infantil a partir de uma literatura, e aí vocês poderão realizar as atividades propostas e as leituras que estão pendentes ali, certo, pessoal? Durante a semana, então, alguns colegas repassaram algumas dificuldades que tiveram em relação à atividade. Eu espero que tenha esclarecido. Então, a atividade que foi proposta lá para vocês era pensar um pouquinho, né, e definir, ter bem definida essa ideia do que é alfabetização e do que é letramento. Quero que vocês tenham esses 2 conceitos bem definidos, né, que alfabetizar é compreender o sistema de escrita, é dominar o sistema de escrita, entender as letras, as sílabas, as palavras e a formação das palavras. E o letramento se refere às práticas sociais de leitura e de escrita. É usar a alfabetização, né, aquilo que eu aprendi na alfabetização, para dominar, para ter acesso à leitura e à escrita que existem no meu cotidiano, ok? Então, quero que vocês tenham bastante clareza dentro, né, com esses 2 conceitos que são bem importantes, ok? Ainda em relação à atividade que eu trabalhei com vocês, né, ele tem ali um finalzinho, deixa eu só retomar para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, para a gente finalizar, então, essa parte da alfabetização. Ele pede, então, para que vocês, né, tenham bem clara a questão da diferença entre alfabetização e letramento, desses 2 conceitos, e ali ele diz: você concorda com a resposta que deu naquele momento inicial? Então, imagine que a gente, né, no começo do nosso módulo, na nossa primeira aula, a gente conversou sobre o que era alfabetização e o que era letramento, o que cada um tinha de entendimento sobre isso. Se nós estivéssemos na aula presencial, cada um teria definido, teria, né, o seu próprio conceito de alfabetização e letramento, e agora, nesse momento, vocês poderiam confrontar com aquilo que a gente aprendeu. Se ainda continua, eu ainda entendo, né, eu mudaria a minha concepção do que é alfabetização e do que é letramento, né? Justificar, né, ele pede para justificar, completar ou reformular a resposta que foi dada naquele momento, né, se vocês tivessem feito. E aí justificar por que você mudou a tua concepção. Então, muitos professores, dentro dessa formação, haviam colocado lá: não, alfabetização e letramento é a mesma coisa. Não, alfabetizar é isso, letrar é aquilo. Então, muitos professores têm
conceitos equivocados em relação a esses dois pontos, né? A alfabetização e letramento. Lembrando, gente, que nenhum dos dois, um não é mais importante que o outro, tá? Eles são conceitos diferentes, sim, porém os dois são necessários dentro do processo. Não adianta eu ter práticas de letramento, eu querer ler e querer escrever se eu não fui alfabetizada. Então eu vou sempre depender de uma outra pessoa ler para mim, escrever para mim, porque eu não domino a leitura e a escrita, eu não estou alfabetizada. Tá? Então, eu preciso da alfabetização para poder praticar, né, ter as práticas de letramento. E de nada adianta eu ser alfabetizado, tá? Eu saber ler e escrever, se eu não leio e não escrevo. Se eu não consigo interpretar um texto, se eu não consigo formular um texto com qualidade, um e-mail, um currículo. Então, de nada adianta estar alfabetizado se eu não faço uso das práticas de letramento. Certo, pessoal? Então, finalizamos a nossa aula de alfabetização e letramento. Na próxima aula, vamos falar dos gêneros textuais. E aí, vamos definir, deixar bem claro, então, o que é gênero textual, o que é tipologia textual, o que eu trabalho do 1º ao 5º ano, quais textos eu preciso levar para as crianças para trabalhar do 1º ao 5º ano. Ok, pessoal? Então, até a aula de literatura. Obrigada.